Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula chamada Emoções são Mensagens. Essa aula faz parte do módulo de Inteligência Emocional e vai ser uma aula muito importante para você entender e se relacionar melhor com as suas próprias emoções. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós crescemos e compreendemos as coisas como boas ou ruins. Só que bom e ruim é um significado que nós damos. Por quê? Porque podem existir pessoas que passam por uma situação e podem ver aquilo como positivo, e tem pessoas que passam por uma situação semelhante e podem ver aquilo como negativo. Então, só para a gente dar um exemplo, vamos imaginar uma mãe de 3 filhos que é abandonada, por exemplo, pelo esposo. E aí, a partir daquele momento, ela começa a ver aquela situação como uma das piores coisas que aconteceram para ela, e passa o tempo e ela não consegue sair daquela situação, não consegue esquecer aquele abandono. O que, que vai acontecer quando alguém perguntar para ela, mas por que a sua vida está assim? O que, que ela vai dizer? Ah, não, porque há 10 anos atrás meu marido me deixou cuidando sozinho de 3 filhos, etc. Vai ter toda uma narrativa falando sobre aquilo. Mas vamos imaginar que o marido dessa mulher deixou ela e de repente ela conheceu, sei lá, um inglês, e esse inglês levou ela para Inglaterra, o cara super rico, adorou as crianças, o sonho dele era ser pai, mas ele não podia ser pai. Então, eles começaram a ter uma vida tão bacana, e o cara super apaixonado, e aí passam 10 anos e fala, mas como é que foi aquilo lá do cara ter te deixado com 3 filhos? Ela vai dizer, foi a melhor coisa que aconteceu, eu me livrei daquele cara. Então, a situação ser boa ou ruim, você vai falar, mas aí vai depender, Lourenço, do que vai acontecer depois. Na verdade, não. Vai depender do significado que você dá para aquela situação. Porque poderiam ser múltiplos cenários. Vocês concordam que a gente poderia criar 20, 30, 40, 50 histórias diferentes para essa mesma mãe, e muitas delas poderiam ser consideradas negativas e muitas consideradas positivas. Mas o que vai diferenciar isso desse futuro, digamos assim, ser um futuro melhor, vai ser a relação que nós temos com as nossas emoções e como nós podemos compreendê-las e tratá-las como mensagens. As emoções são como mensageiras. Então eu vou começar a aula de hoje contando uma história. Essa história tem relação com um rei. Esse rei, ele estava ali no seu castelo e de repente os seus súditos falam: "Olha, existe um mensageiro que está vindo aqui, e esse mensageiro ele traz notícias dos seus piores inimigos. Não, deixa o mensageiro entrar, bora ver o que que ele quer falar." Diz que o mensageiro chegou e falou: "Olha, a sua filha está prestes a se casar com um dos seus piores, com o filho de um dos seus piores inimigos." E o rei, naquele momento, não aceita aquilo de jeito nenhum, fica muito bravo e, na hora, já manda executar o mensageiro. Só que ele descobre que esse mensageiro, vê que história louca, era a sua filha disfarçada. E que o objetivo dela era unir as casas e acabar com essa briga, né, de várias décadas que já haviam entre esses inimigos, porque ela era realmente apaixonada pelo filho do cara e o filho do cara apaixonado por ela. Então ela queria dar essa mensagem ao pai, para o pai ir aceitando aos poucos e talvez fazer uma futura aliança, porque quando esse lance de reis aí, quando tem herdeiros e tal, eles ligam as famílias. Mas esse rei simplesmente matou o mensageiro. O que isso quer dizer? Lourenço, essa história é real? Não, essa história não é real. É uma metáfora para dizer que muitas vezes as nossas emoções, quando chegam até nós simplesmente queremos ignorá-las, ou simplesmente não queremos aquela emoção porque ela nos traz algum tipo de dor, mas não buscamos entender o significado ou por que que aquela emoção existe. Porque se você parar para pensar, existem os pensamentos. Os pensamentos, eles vêm através da mente. A mente é algo que nós não podemos tocar.
é intangível. O pensamento não vem do cérebro. O cérebro é um hardware que processa todo o nosso corpo. E através dele nós pensamos. Mas a mente é uma instância superior ao cérebro. Quando a mente ela possui uma própria linguagem que se chama pensamento, nós conseguimos nos conectar com ela através do pensamento, certo? A nossa mente, ela possui softwares, pode ser programada ou não. A gente pode reprogramar a nossa mente. E o corpo, ele tem uma simbiose com a mente, e tudo que a mente traz, ou tudo que o corpo leva, eles entram num tipo de simbiose. Isso é normal, tá? Por exemplo, a pessoa está ansiosa e ela começa a respirar conscientemente. O ar que entra e o ar que sai. Depois de 10 minutos, a mente também vai acalmar. Da mesma forma, se a pessoa consegue silenciar a mente, o corpo também se acalma. Então, assim como os pensamentos são a linguagem da mente, as emoções e sentimentos são a linguagem do corpo. Você tem um corpo e muitas vezes ignora o que ele está querendo falar. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você tem hoje uma dor de cabeça. Você está com dor de cabeça e toma um remédio. Toma uma aspirina, toma um dipirona, toma um Advil. E amanhã você tem novamente uma dor de cabeça. E a pessoa novamente toma mais um remédio. Mas no outro dia ela também tem uma dor de cabeça. Pera aí, o que está acontecendo? O que meu corpo está me sinalizando? O que eu estou fazendo de diferente? O que eu preciso mudar para que essa dor de cabeça pare? Então, esse tipo de reflexão, esse tipo de compreensão vai te colocar numa consciência diferente, porque você vai começar a pensar, peraí, o meu corpo fala comigo. E o meu corpo possui emoções. E o meu corpo possui uma inteligência também. Possui as glândulas endócrinas que secretam os hormônios. Então, se o meu corpo está sinalizando uma emoção para mim, e eu simplesmente acho essa emoção desagradável, eu vou simplesmente anular, calar o corpo. E essa emoção vai continuar vindo e eu não vou me relacionar, eu não vou entender, eu não vou buscar compreender o que está acontecendo dentro de mim. Então, esse tipo de pensamento, de buscar compreender as nossas emoções de uma forma mais profunda, nos relacionarmos com ela, ressignificar emoções, ter emoções melhores, vai fazer com que o seu corpo entre num estado mais saudável, a sua mente entre num estado mais saudável e essa simbiose entre a mente e o corpo faça com que você simplesmente atinja níveis melhores de sucesso, de bem-estar, de equilíbrio, de prosperidade, de abundância, de amor, de bem, tudo, porque você começou a se relacionar com o seu corpo. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar hoje aqui, deixa eu vir aqui para os slides, é o conto do rei, que eu acabei de contar para vocês, e pensar qual a primeira reação a uma emoção desconfortável. Quando você escuta uma coisa negativa e aquilo traz um impacto para o teu corpo, qual é a primeira reação que geralmente uma pessoa tem? Eu vou falar aqui por base de 95% das pessoas, tá? A maioria das pessoas fazem três coisas. Tenta fazer parar aquela emoção, não quero sentir isso, certo? Tenta se manter longe dessa emoção, vai procurar fazer outras coisas, ou tenta neutralizá-la. Então, como é que uma pessoa faz isso? Uma pessoa que não tem inteligência emocional, que não tem muitos recursos aí emocionais para lidar com situações difíceis, ela vai buscar através de atividades que tirem ela dessa emoção, às vezes drogas, álcool ou qualquer outro tipo de atividade que tire você de encarar aquele momento, de encarar aquela emoção, de encarar aquela realidade. Só que essa realidade não some e não desaparece simplesmente porque você resolveu não encará-la agora. É como se você deixasse para o seu eu do futuro. É um tipo de procrastinação, como a gente viu na aula sobre procrastinação, de resolver aquela emoção. Por quê? Porque ela é uma emoção desagradável, e se é desagradável, por que eu vou me relacionar com isso?
Então, a partir do momento que você começa a entender que as emoções elas não se resolvem sozinhas, para ela se resolver sozinha tem que algo acontecer para você se sentir mais em paz ou você provocar essa solução, essa resolução. E na aula de hoje é justamente sobre isso que nós vamos buscar entender, compreender, analisar e ter uma forma de praticar para que as nossas emoções possam ser resolvidas de uma forma melhor. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: um sentimento ele tem poder tanto de unir quanto de destruir. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você consegue ter sentimentos bons em relação a uma coisa, você consegue manter aquilo vivo. Se você não consegue, você destrói, porque os sentimentos e as emoções, eles são muito mais poderosos do que os pensamentos. Por que eu afirmo isso? Simplesmente desde 2013 já foram descobertos cientificamente que o nosso coração possui mais de 40 mil neurônios. Neurônios que se assemelham com os da mente, com os do cérebro, perdão. E a emoção que nós sentimos emite um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético faz com que a gente entre num estado de vibração. Então, por exemplo, vamos imaginar um casal que se conhece. E esse casal, quando se conheceu, tiveram momentos mágicos, lindos, interessantes. Mas aí, quando eles têm certos problemas, a pessoa começa a recordar desses momentos mágicos. Nossa, essa pessoa tem certos defeitos, mas é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que tem tantas outras qualidades e começa a recordar de certos momentos interessantes. União. Isso acontece com o trabalho. Às vezes a pessoa está estressada com um colega de trabalho, depois ela pensa: nossa, esse trabalho veio num momento tão importante para mim que eu estava precisando tanto, e poxa, é daqui que eu tiro o meu sustento, é daqui que eu me sinto digno. E aí a pessoa começa a usar os sentimentos de uma forma poderosa para unir. A mesma coisa acontece para destruir. Se a pessoa começa a focar nos sentimentos que são destrutivos, a vibração da pessoa vai entrar naquela tonalidade e as coisas vão acontecer. Então, é importante você saber que você pode alimentar sentimentos de união e você pode alimentar sentimentos de destruição. E isso geralmente acontece de forma inconsciente, mas como você está aqui assistindo uma aula sobre inteligência emocional, você agora fica diante dessa questão, diante dessa escolha, diante desses dois caminhos, sempre que você puder utilizar o poder da reflexão, o poder da sua consciência. Então, basicamente, o que é uma emoção? A emoção, ela pode dirigir a nossa vida. Porque a emoção é simplesmente um pensamento mais uma sensação corporal. Ou seja, aquele pensamento gerou uma sensação corporal, aquela sensação corporal nós chamamos de sentimento, nós chamamos de emoção, e essa emoção ou sentimento nos coloca numa vibração, porque o nosso coração cria o campo eletromagnético. Então, entender que as emoções são como vibrações e o sentimento é o nome que damos àquela emoção ou àquela vibração. Então, por exemplo, a pessoa está numa. Ela começa a pensar coisas muito negativas e entra num estado de tristeza, numa emoção de tristeza. E aquela emoção causa essa vibração corporal do coração. Então ela chama isso de tristeza. Esse chamado de tristeza é o sentimento, é o nome que nós damos aos tipos de vibração ou tipos de emoção que o nosso corpo entra. O que é emoção? É o pensamento mais a sensação corporal que gera a vibração. E o nome dessa vibração nós chamamos de sentimento. Os sentimentos podem ser alimentados para unir ou para destruir qualquer coisa em nossa vida. Vocês estão compreendendo a importância de ter consciência desses pensamentos? Então, tá aí. A emoção é igual ao pensamento mais sensação corporal que gera a vibração. Já foi bem explicado aí para vocês. E aí, o que eu queria dizer? A maioria das pessoas
não tem consciência do pensamento que origina uma emoção. Então, por exemplo, quando algo negativo acontece no mundo exterior, a pessoa absorve aquele impacto através dos sentidos e a partir do momento que ela vê, ouve e se relaciona com esse fenômeno exterior, ela começa a se colocar no estado que é apropriado a esse acontecimento. Mas ela geralmente não tem consciência, frequentemente ela não tem consciência do pensamento que disparou o gatilho que fez essa interpretação. Do pensamento que disparou o gatilho que fez, que deu esse significado ao que ela vai buscar viver dentro agora. E é interessante a gente pensar isso, por quê? Porque nós deixamos com que os fatores externos movam nossos botões e nos coloquem no estado que é apropriado a esse fenômeno. Lourenço, mas isso não é normal? Não. É normal porque a maioria das pessoas fazem isso, mas não deveria ser. Por quê? Porque o estado externo, o ambiente, ele sim influencia, mas ele não é determinante. O que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa, por exemplo, está determinada a fazer uma dieta, ela vai deixar de fazer uma dieta porque os seus familiares não estão fazendo? Se uma pessoa está determinada a fazer exercícios, ela vai deixar de fazer porque no lugar que ela vive ninguém faz? Se uma pessoa está determinada a meditar, ela vai deixar de meditar porque as pessoas com que ela vive não meditam? Então, a partir do momento que você começa a compreender que as situações externas, elas sim influenciam, mas não são determinantes, você começa a buscar os gatilhos que dão origem às tuas emoções. Tem um psiquiatra famosíssimo chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele era judeu e ele foi preso durante o conflito que existiu entre os alemães e os judeus. E ali nos campos de concentração, ele acabou escrevendo livros também. E uma das coisas que ele falou foi o seguinte: não importa se submetem o meu corpo ou me submetem a estados negativos, ninguém pode me obrigar a pensar o que eu não quero pensar e a sentir o que eu não quero sentir. Ou seja, era uma pessoa que tinha um domínio sobre seus pensamentos e suas emoções. Então, estava tudo muito ruim, estava, mas dentro de mim eu posso estar em equilíbrio. Então, quando a gente começa a parar e refletir, peraí, eu estou me sentindo mal agora. Eu tô, beleza. Respira e pensa, como foi que isso começou dentro de mim? Ah, não, porque tal coisa aconteceu. Beleza, tal coisa é externa, mas dentro de mim, por que eu dei permissão para isso acontecer? Então, começar a refletir sobre o pensamento que origina uma emoção e que origina uma vibração é importante. Por quê? Porque você pode dar o tamanho adequado a esse acontecimento. Por que eu digo isso? Porque simplesmente perto de algo terrível, isso pode ser muito pequeno. Imagine que você não, imagina João. João fica sempre reclamando da vida, porque o chefe isso, porque não sei o que é aquilo, porque tal coisa aconteceu e ele é uma vítima. E aí simplesmente João descobre que tem uma doença terminal, vai ter apenas 1 mês de vida. Todos os problemas que ele via como grandes agora são pequenos. Porque a vida é mais importante, ter saúde é importante, ser feliz é mais importante. Então, nós vivemos uma inversão de emoções, onde damos importância muitas vezes a coisas que não deveriam ter tanta importância na nossa vida. Então, quando nós começamos a entender a importância do que realmente faz sentido para a nossa vida e começamos a investigar a origem dos pensamentos que geram vibrações, nós começamos a perceber os gatilhos que disparam coisas que são negativas, porque se você está sentindo algo muito bom, ótimo, viva, se permita,
Mas se você está sentindo algo que é muito ruim, a gente tem que sentar com essa emoção, dialogar, ver qual é o sentido dela, ver o que é que dispara ela e compreender isso. Porque isso se chama inteligência emocional. Então, existe uma diferença muito grande entre intensidade e impercepção. O que isso quer dizer? Que as emoções, elas são muito... Quando elas são intensas, por exemplo, você está com raiva, você está triste, você está depressivo, é algo que você reconhece tranquilamente. Eu estou me sentindo triste. Pô, beleza. E se você estiver também muito alegre, muito eufórico, muito animado, você também reconhece isso. Beleza, é fácil reconhecer. Mas existem certas emoções que às vezes são imperceptíveis, porque elas não têm uma faixa vibracional ou muito alta ou muito baixa. E o que é que eu quero dizer com isso para vocês? Que simplesmente existem pessoas que ficam aborrecidas uma grande parte do dia, uma grande parte da semana, uma grande parte do mês, e isso começa a se tornar o seu humor. E se a pessoa não cuida disso, ela sem perceber, aquele humor começa a se tornar um temperamento. E se ela não perceber, aquele temperamento começa a se tornar um traço da sua personalidade. E se aquilo é um traço da sua personalidade, ela vai influenciar completamente o seu destino. Por quê? Porque vão ter muitas situações que a pessoa vai estar aborrecida. E uma pessoa aborrecida é uma pessoa impaciente. E uma pessoa impaciente é uma pessoa que discute muito, que reclama. E uma pessoa que reclama, que é impaciente, que discute, vão ter muitas situações na vida dela em que ela vai se aborrecer, discutir, reclamar, etc. Imagina se ela simplesmente resolve essa emoção. Começa a ser uma pessoa mais leve. Todas as situações na vida dela que ela poderia se aborrecer, reclamar, discutir, etc., isso já não vai mais acontecer. Por quê? Porque ela resolveu aquele conflito emocional. E isso faz com que ela seja uma pessoa diferente, com que ela haja de forma diferente, com que ela sinta de forma diferente. E isso é inteligência emocional. E a inteligência emocional nos leva a ser pessoas mais prósperas, mais felizes, mais bem resolvidas, melhores filhos, melhores pais, esposos, esposas e por aí vai. Essa é a importância de você começar a perceber. Eu botei aí impercepção, não é imperceptível. A impercepção é quando você não está percebendo. Então, poxa, que emoção eu estou sentindo agora? Será que eu estou sentindo uma inspiração? Será que eu estou escutando Lourenço falar e estou pensando, caramba, eu posso mudar a minha vida? Realmente tudo faz sentido se eu mudar as minhas emoções? Então, você começar a perceber durante o dia, às vezes emoções como tédio, como uma pequena dose de estresse ali motivando o teu cortisol a ser produzido, são emoções que a longo prazo danificam muitíssimo o nosso corpo físico. Entendeu? Então, entender que na intensidade você percebe, mas na impercepção, o que está acontecendo aqui dentro de mim, eu tenho que perceber para estar mais consciente do que está acontecendo. Beleza? Então, agora a gente vai falar sobre contexto. Por quê? Porque tem emoções que são apropriadas, por mais que sejam desconfortáveis. E tem emoções que são completamente inapropriadas. O que eu quero dizer com isso? Algo que é indesejável, algo que é desconfortável, algo que causa dor, como você, por exemplo, ser traído ou você ser traída. Você confiou na pessoa, você ama a pessoa, você divide a sua vida, você divide seus segredos e você simplesmente é traído. O que vai acontecer? É super apropriado você sentir dor, desgosto, decepção, raiva. São emoções que são compatíveis, que são apropriadas com a situação. Você não pode ser uma pessoa apática. Agora eu tenho inteligência emocional, portanto qualquer pessoa pode me trair, eu sou um robô, eu não tenho emoções. Isso não é inteligência emocional. É apropriado você sentir isso.
O que não é apropriado é você, a partir daquele momento, não confiar mais em ninguém. Você, depois de uma semana, você continuar, por exemplo, em profunda tristeza. Você deixar de trabalhar porque isso aconteceu. Ou seja, é você sair do apropriado para o inapropriado. Tudo que for apropriado, a gente tem que sentar, conversar e resolver. E o que for inapropriado, com mais urgência ainda. Então, existem coisas que são apropriadas e coisas que são inapropriadas. Vamos imaginar, por exemplo, uma mulher super inteligente que é formada, trabalha pra caramba, mas aí ela acaba decidindo fazer um outro curso, uma outra faculdade, e ela na outra faculdade, com pessoas mais jovens que ela começa a sentir um sentimento de confusão, ela não entende muito bem por que ela está ali, porque ela tinha uma ideia de fazer esse outro curso. Percebe que é apropriado isso? A pessoa já é formada, já trabalha, aí ela vai fazer uma outra faculdade, não, porque é um sonho de infância. Ou seja, ela tem que conseguir entender por que essa confusão está acontecendo dentro dela. Ou vamos imaginar aí um cara bem sucedido, com um filho lindo, uma mulher atenciosa, que ganha bem a ponto de ter uma vida confortável, mas se sente com depressão. É apropriado? Não, não é apropriado. O que é que o corpo está querendo dizer com isso? Porque pode ser que o pensamento que gera isso está muito oculto no subconsciente. E se ele está oculto no subconsciente, o corpo está expressando aquela vibração. E se o corpo está expressando, nós temos que dar atenção e buscar descobrir o que está acontecendo. Então, dentro da minha abordagem da psicologia, eu não preciso saber o pensamento original. É interessante saber, mas através das emoções atuais, você consegue ir identificando e investigando e fazer uma ressignificação do que você está sentindo. Então, a partir do momento que você entende que um cara ou uma mulher bem-sucedido, que tem uma família bacana, que é amada, que tem uma vida confortável, não deveria ter depressão. Por quê? Porque é algo inapropriado com a situação, com o contexto. Mas existe algo que está oculto e que as emoções estão revelando. Então, é muito importante você saber. Pode ser que esse cara, o grande sonho dele fosse ser fazendeiro e não morar na cidade grande. Então, enquanto ele não conseguir identificar e resolver e fazer e viver da forma que ele realmente acredita que tem que ser, aquela emoção vai continuar como um looping. Um loop é como se fosse, eu acredito que já é o próximo. Não, ainda não é. Então essas emoções são como essas mensagens que ficam repetindo o tempo inteiro. Toda emoção recorrente é uma mensagem. Eu até diria que toda emoção é uma mensagem. Mas toda emoção recorrente está batendo ali na porta. Olha, você não vai dar atenção a isso? Ei, 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 cadê você? Você não vai conversar comigo? Você não vai buscar resolver? Você não vai entender o que é que está acontecendo? Você simplesmente vai ignorar? Então, tudo aquilo que você ignora por muito tempo, vamos imaginar uma panela de pressão aí, e está acabando a água. E a pessoa não dá atenção a isso. Uma hora essa panela vai estourar. E quando a panela estoura, geralmente são o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Doenças que, através da nossa forma de pensar, geram uma forma de sentir, a nossa forma de sentir é ignorada, e isso acaba acarretando doenças no corpo. Uma pessoa, por exemplo, com muita raiva, ela pode gerar úlceras gástricas. Então, uma pessoa com raiva, ela secreta certas toxinas que vão circular pelo sangue, vão fazer com que ela se sinta com mais raiva. Então, são várias coisas que acontecem que são como mensagens nos mostrando que algo de errado está acontecendo. E que se nós não dermos a atenção devida a isso, o que vai acontecer? Uma hora isso vai explodir.
Esse passo 3 aqui, não existe esse passo 3, mas existe aí que ordem damos a nós mesmos, certo? Então, as emoções são como professores. Só passar aqui o próximo slide. Esse slide aqui é de outra aula. Perdão. As emoções são como professores. Por quê? Porque elas querem nos ensinar algo. Elas querem nos mostrar algo. Nós temos que aprender algo com elas. Então, basicamente, vamos imaginar o seguinte. Quando uma pessoa quer treinar algo, ela vai para um ginásio, certo? Vamos imaginar, se ela quer treinar basquete, ela vai para a quadra de basquete. Se ela quer treinar vôlei, ela vai para a quadra de vôlei. Se ela quer treinar emoções, ela tem que lidar com essas emoções, sentar na mesa e conversar com elas e buscar entender, ressignificar. Esse é um trabalho interessante. Por quê? Porque emoções são como professores. Se você foge deles, se você simplesmente quer ignorar essa emoção, você não vai aprender o que tem que aprender. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, o que é que essa emoção quer me dizer? O que essa emoção está querendo me dizer? Então, quando nós começamos a entender o que, que as emoções querem nos dizer, e a gente começa a desconfiar, mas será que é isso? Será que é aquilo? Nós estamos no caminho da sabedoria. Porque o filósofo é aquele que começa a questionar. Nós temos que passar de filósofo a iniciado, ou seja, a pessoa que questiona para a pessoa que vive de forma correta. Para que futuramente a pessoa se torne um mestre da vida, um mestre de suas próprias emoções. De filósofo a iniciado, de iniciado a mestre do que nos propomos a fazer. Então, compreender isso é importantíssimo. Vou contar uma história para vocês. Tinha uma mulher que era a maluca da faxina. Ela queria sempre que a casa tivesse impecável. Mas simplesmente ela não tinha tempo para ficar com a família. Não tinha tempo para ficar com seu esposo, para desfrutar. Por quê? Porque ela só pensava em fazer faxina. Veja que coisa louca. E tinha um tapete na casa dessa mulher que ela, meu Deus do céu, ela comprou esse tapete. E ninguém podia pisar nesse tapete. Porque quando pisavam nesse tapete ficava a marca do pé e aquilo causava para ela um desconforto terrível. Nossa, o meu tapete que eu demorei para arrumar agora está cheio de marca de pé. Essa mulher foi para terapia e começou a reclamar da família. Olha, eles não ligam para nada. O meu filho deixa tênis não sei aonde. O meu marido esquece e pisa no tapete. E tal coisa acontece. E eu tenho que ficar arrumando a casa. E na terapia se descobriu que essa mulher, quando viajava, ia para um hotel, estava na casa de alguém, ela não ficava sendo a louca da faxina, a maníaca da faxina. Ou seja, o seu gatilho de obsessão, de compulsão por limpeza, ele tinha um território definido que era: essa é a minha casa, esse é o meu tapete. Se eu estou fora de casa, eu estou tranquilo. Então, o que aconteceu? Falamos assim: fecha os olhos. Fecha os olhos. Agora imagine a sua casa impecável. E ela começou a sorrir. Ela se sentia bem. Agora imagine o seu tapete maravilhoso, impecavelmente limpo, tudo está no lugar, tudo está em ordem. Como é que você se sente? Nossa, eu me sinto muito bem. Mas, mesmo tudo estando em ordem, quando você olha ao redor, você percebe que você está sozinha. Seus filhos não estão, seu marido não está. É só você e a limpeza. Meus parabéns, você conseguiu atingir o nível que você queria de organização, de limpeza, mas você está sozinha. E agora, como você se sente? Ah, não, realmente é bom, mas não é legal, porque eu não quero estar sozinha.
Você ama seus filhos? Claro, eu amo demais meus filhos são minha vida. E seu esposo? Meu esposo é uma pessoa incrível, tá? E se cada pisada nesse tapete representasse uma pessoa que você ama estar perto de você? Representasse a alegria da sua família? Representasse as pessoas que te amam e te cercam perto de você? E conduzindo essa introspecção, nós fizemos um trabalho de ressignificação. E a partir desse momento, essa mulher começou a tratar as marcas no tapete como as pessoas que me amam estão perto de mim. Então, a mulher simplesmente sentia uma angústia terrível. E depois desse acompanhamento, ela passou a ter uma sensação agradável e começou a trabalhar, né, na sua obsessão e se tornou uma pessoa mais feliz. Mas tudo isso se expressava através das suas emoções. Então, as emoções são mensagens. As mensagens não podem ser ignoradas. Nós temos que aprender com elas. Então, agora, vamos passar por algumas emoções básicas e principais para que vocês reconheçam. Lourenço, onde é que você viu isso, Lourenço? Olha, isso aqui é experiência clínica mesmo. Tá analisando vários casos. Chegamos a algumas conclusões. Que, por exemplo, quando a pessoa se sente culpada, que é uma vibração baixíssima, que te coloca lá embaixo, que faz com que você acredite que não merece coisas boas. Quando você se sente culpado, é porque você está violando algum padrão próprio seu. Alguma convicção que você tem, coisa que você julga ser muito importante para a sua vida, você não está cumprindo e por isso você sente culpa. A culpa vem da violação dos próprios padrões. Então é importante você estar consciente disso. Outra coisa é a decepção. A decepção tem relação com expectativas. Você pode se sentir decepcionado porque você não fez algo que deveria fazer. Então isso gera, a decepção vai gerar uma culpa porque você violou um padrão. Agora, quando você simplesmente está decepcionado porque outra pessoa fez algo que você não esperava, você não se sente culpado, apenas decepcionado. Então a decepção tem relação com expectativas. Alinhar expectativas é muito importante. E expectativa tem que ser sua. Porque quando você coloca expectativa em algo que você sabe que pode fazer, se você não fizer, beleza, mas você tem como corrigir isso. Agora, você ficar colocando expectativa nas outras pessoas não é legal. Então, por exemplo, no relacionamento você tem que ter o teto. O teto é tipo assim, olha, vamos fazer um acordo, a gente vai ter lealdade, vai ter isso, vai ter aquilo outro, beleza. Isso é o primordial para o nosso relacionamento, tá bom? Tá. Abaixo disso, eu não posso querer ficar modificando a outra pessoa o tempo inteiro. Me decepcionando porque a pessoa não teve uma atitude que eu esperava que ela tivesse. Não porque o meu amigo não fez algo que eu esperava que ele fizesse. Você tem que saber comunicar. Olha, eu espero que você faça isso. É possível? Entendeu? Então você querer que as pessoas tenham uma bola de cristal e querer que elas supram as suas expectativas, que são suas. Vê que chato. Imagina uma pessoa ficar tendo um monte de expectativa no que você vai fazer e você não pode ser você mesmo. Você tem o seu tempo para fazer as coisas, para os teus objetivos, mas tu ainda tem que suprir as expectativas da outra pessoa que espera algo em você. Não seja essa pessoa que fica esperando algo dos outros. Faça você o que é necessário. Isso é muito importante. A outra emoção é a depressão. O que é a depressão? É mudança. A pessoa não quer encarar algo que mudou. Por quê? Porque ela está estática. Aconteceu algo fora, aquela situação foi terrível, te levou a uma tristeza e agora você tem que mudar. E se você não muda, você fica naquele estado de estagnação. Então, quando você conversa com uma pessoa que é depressiva, ela sempre pensa: as coisas não vão mudar.
Para que eu ir para o trabalho se tudo vai ser sempre a mesma coisa? Para que eu fazer isso se nada vai ser diferente? Então a pessoa entra no estado de estagnação e ela não consegue dar o passo da mudança, porque algo que aconteceu afetou ela tão fortemente dentro que ela entrou numa paralisia e congelou a percepção e a memória dela em relação aos acontecimentos. Então a depressão, ela infelizmente gera esse estado de paralisia à mudança. Beleza? Outra emoção que a gente vai estudar hoje se chama desânimo, que é bem diferente de depressão. Depressão é algo seríssimo, que em muitos casos é necessário tratamento com medicamentos e terapia, e um acompanhamento muitas vezes hormonal da pessoa, saber como é que estão os hormônios, saber como é que está a partir dos neurotransmissores, o que está sendo produzido ou não em excesso ou em declínio, e acompanhar os acontecimentos psicológicos para fazer ressignificações, para dar força a essa pessoa. Então esse trabalho, né, é, multiprofissional vai fazer com que a pessoa entre num estado melhor, beleza? Tem gente chegando agora na aula, seja bem-vindo, bom dia. Então o desânimo, ele é diferente da depressão, porque quando a pessoa está desanimada, em geral, no consultório, o que eu percebo é a pessoa não quer abrir mão. Tem algo que ela não quer abrir mão. E por ela não querer abrir mão daquilo, ela fica presa. E aí vem o desânimo. Pode ver, a pessoa está com um amigo, um familiar, esposa, filho, está desanimado com alguma coisa. Meu filho, o que é que está acontecendo? Pô, estou desanimado por causa disso. Ah, entendi, você não quer abrir mão de tal coisa. Porque às vezes a gente entra em fases diferentes da nossa vida. E eu não quero ser indelicado, mas você tem que entender isso. Quando você entra numa fase diferente da sua vida, existem pessoas, lugares e tarefas assim, coisas que você faz que não se encaixam mais naquela fase da vida. Tchau. Tem que abrir mão. Ah, Lourenço, mas aquele meu amigo, poxa, o cara é tão legal, a gente viveu tanta coisa junto. Não interessa. Se você agora está numa nova fase e esse cara está preso na fase anterior e ele não quer evoluir, o maior favor que você pode fazer para ele é continuar evoluindo, para que ele olhe e fale: caramba, é possível. O cara estava aqui comigo e está evoluindo. E queira evoluir também. Jamais você deve ficar preso em estágios do passado por causa de pessoas. Porque o maior bem que você pode fazer a uma pessoa é ser a melhor pessoa que você pode ser. Porque quando você é o melhor, quando você desperta o seu potencial, quando você começa a se tornar uma pessoa incrível, as pessoas vão reconhecer isso e essa força que você tem vai mover e acordar a força que existe nelas também. Isso é poderoso. A partir do momento que você começa a compreender que se você quiser ajudar as pessoas, a melhor coisa que você pode fazer é ajudar primeiro a si mesmo. Olha, isso é muito, muito, muito importante. Então, o desânimo é não abrir mão. Ciúmes. O que é ciúmes? É quando você simplesmente sente que seu bem-estar está ameaçado. Então, o seu bem-estar, a tua relação, ela está sendo ameaçada. E tem coisa que é apropriada, tem coisa que não é, né? Então, por exemplo, vamos imaginar uma, uma pessoa que foi abandonada na relação. Abandonou. E ela tem agora uma nova relação. E toda vez que o cara sai para trabalhar, a mulher sente aquela dor do abandono. E morre de ciúmes. Isso é completamente inapropriado. Ela sente que o bem-estar dela está sendo ameaçado se o cara sair de perto dela. Isso não pode ser assim. Então, a partir do momento que nós começamos a compreender que ciúmes a maioria das pessoas tem, mas existe uma diferença entre patologia
e algo apropriado. Se tem uma pessoa lá flertando com a pessoa que você ama, você tem que abrir o olho. Olha, esse cara não tá tendo uma conduta legal, essa mulher não tá tendo uma conduta legal, entendeu? Mas quando passa disso, você tem que refletir e entender por que isso está acontecendo. Beleza? Próxima emoção, inveja. O que é inveja? É um desejo não realizado. Você sabe que tem um potencial incrível e você não está expressando. E quando você vê alguém expressando o que você quer, você simplesmente sente inveja. Você quer estar no lugar da outra pessoa. Aí veja só, ninguém vai ter inveja do Elon Musk, por exemplo. O Elon Musk é um cara que quer colonizar Marte, que tem foguete, é uma das pessoas mais ricas aí do planeta. A gente geralmente tem inveja de pessoas que a gente conhece, que a gente já esteve perto, que a gente sabe que a gente poderia ter feito isso que a pessoa fez, mas a gente não fez. Então é um desejo, um recalque que a pessoa tem de não estar vivendo algo que ela gostaria de viver e ver uma pessoa que ela conhece vivendo. E isso é um sentimento terrivelmente de baixa vibração. O invejoso ele vibra de uma forma muito negativa, então não é algo interessante de estar sentindo. Beleza? O próximo sentimento se chama procrastinação, que também não é algo legal. Que a gente já estudou, tem uma aula só sobre procrastinação na nossa área de membros, que é a primeira de várias, que a gente vai explorar isso de forma bem profunda. Mas a procrastinação é quando você não sabe como fazer o que você quer fazer ou você não quer fazer o que tem que ser feito. Então, estou procrastinando. É porque eu não quero fazer ou é porque eu não sei como, né? Então, basicamente, para a gente ter uma equação aí, digamos, matemática, nós temos que compreender que as emoções não criam problemas. Como assim, Lourenço? Emoção não cria problema. Sabe por quê? Eu vou explicar a teoria para vocês do túnel daqui a pouco. Mas é importante saber que a emoção ela é apenas uma mensagem. O problema é outra coisa, não é a emoção. A emoção é a sinalização do teu próprio corpo dizendo tem algo muito errado ou tem algo muito certo. E quando você não encara a emoção como um problema, mas sim como algo que você vai investigar, que você vai utilizar a filosofia, que você vai utilizar a fórmula que eu vou entregar aqui hoje, você começa a entender muito melhor. Então, filosofia mais emoção igual a túnel de aprendizagem. Lourenço, história é essa? Onde é que a gente tem esse conteúdo? Esse conteúdo é meu, tá? Filosofia mais emoção igual a túnel de aprendizagem. O que isso quer dizer? Que existe dentro da emoção, quando você começa a se questionar por que eu estou sentindo isso, quando isso começou, o que será que essa emoção quer dizer, o que isso significa para mim, você começa a investigar essa emoção, a utilizar as perguntas, você está usando a filosofia. Então, geralmente, quando você atravessa a emoção, você chega do outro lado do túnel. Por exemplo, a pessoa está sentindo uma angústia e ela começa a conversar com essa angústia. Por que ela está acontecendo? Por que eu sinto isso? Quando isso começou? Então, existe algo que nós fazemos em terapia muito interessante que você se concentra profundamente. Vamos ver se eu consigo explicar aqui para vocês. Você se concentra profundamente. Você sente onde essa emoção está no seu corpo. O que ela está querendo lhe dizer? Faz todas essas perguntas. E você imagina que você tira essa emoção do seu corpo e coloca na sua frente. Essa emoção se forma na sua frente. E você imagina o formato de uma porta. E você tem que abrir essa porta, entrar e fechar essa porta e andar por esse túnel.
E você tem que chegar num compromisso consigo mesmo, que é o seguinte: aconteça o que acontecer, eu não vou parar de caminhar. Eu vou me manter em movimento para não estagnar. Então, quando você atravessa essa emoção e chega do outro lado, geralmente se sente um alívio por entender completamente por que aquela angústia existe. Então, agora eu entendi o porquê existe essa angústia, eu tenho como resolver. Surgem novas emoções. Então, essa fórmula de filosofia mais emoção igual a túnel de aprendizagem tem relação com você encarar a sua própria emoção. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper agora a gravação e a gente vai abrir aqui para perguntas do pessoal que está aqui ao vivo. Um bom domingo a todos.